Povo de Deus, Pai do Senhor Jesus, Gabriel Chagas aqui, mais uma aula do nosso canal aqui do YouTube e do nosso curso de Introdução à Teologia. Então, se você caiu nessa aula de paraquedas e não conferiu nenhuma das outras aulas, eu convido a você a ir na nossa playlist da nossa aula, vai na aba Cursos, né? Você vai entrar no nosso canal, vai ter vídeos, shorts, vai ter playlist, vai ter uma aba cursos, uma aba específica para os nossos cursos. Você vai clicar ali e você vai conferir os cursos que nós temos e dentre eles você vai conferir o curso de Introdução à Teologia, que tem como propósito definir as questões preliminares da teologia para você então entrar nesse mundo da teologia com mais informações para você conseguir compreender o que é teologia, como que funciona, quais são os seus propósitos, sua missão e tudo mais. São muitas coisas que você vai aprender nessas aulas. Mas antes, se inscreve no canal, se você não faz parte do canal, ativa o sino, porque você ativando o sino, as outras aulas vão chegando e você vai recebendo a notificação. De repente você é igual eu, que tem diversos canais, eu me inscrevo em muitos canais que eu acho importantes, e de repente um canal ou outro vai postando alguma coisa e não tem como você acompanhar. Por quê? Porque postou e você não sabe. Você não ativou o sino. Então ativa o sino que você vai saber de tudo que está acontecendo. Deixa o seu like nesse vídeo, vai ajudar muito a entregar esse vídeo para mais pessoas, vai abençoar o canal e você vai ser muito abençoado também. Maravilha? Então vamos para a aula de número 7, onde nós vamos falar sobre a missão da teologia. Então a gente vai para o slide sem perda de tempo. Bom, pessoal, estamos no slide aqui, eu estou aqui em cima. Então é o seguinte, a gente vai fazer uns trabalhos aqui, que provavelmente essa aula vai ser mais bate-bola, que tem como proposta a gente falar sobre a missão da teologia. Como assim missão? Missão no que se refere ao propósito da teologia, né? A finalidade da teologia. Para que eu faço teologia? Para que teologia existe, não é? Já falamos muitas outras coisas nas aulas passadas, né? Muitas coisas. Então confere todas as aulas, que tem muita coisa que vai se complementar a essa. Mas se você está começando por essa aula, não se preocupa. Você pode continuar nessa aula que não vai atrapalhar em nada e depois você vai para as outras. Mas qual é a missão da teologia? Qual é a finalidade dessa missão? A gente vai ver isso, né? Porque a teologia, muitos hoje em dia têm feito com o propósito só de obter conhecimento, de querer, alguns têm feito para poder tentar comprovar por meio da teologia que a Bíblia não é aquilo que os cristãos pregam, outros tentam fazer para poder tem uma percepção particular da Bíblia Sagrada e tenta fazer com que a sua percepção particular seja comprovada por meio da teologia, seja validada pela teologia. Então a teologia, muitas das vezes, as pessoas fazem teologia com um propósito no qual não é o propósito da teologia. A teologia ela é uma ferramenta de auxílio, como falamos diversas vezes nas outras aulas, e que tem uma missão, tem um propósito. E a gente vai conferir nessa aula os propósitos da missão, não é? Então, o primeiro propósito que a gente vai conferir já está aqui no slide, que é missão da teologia. A primeira missão que a gente compreende da teologia é que ela deve estar centralizada em Cristo. Ou seja, para que a missão, para que a teologia cumpra o seu propósito, a primeira coisa que você tem que observar ao entrar numa aula de teologia, ao fazer um estudo teológico, a escolher uma escola teológica, né? Seja à distância, seja digital, seja presencial, é que a escola teológica ela deve estar centralizada na pessoa de Jesus, né? Porque hoje existem escolas teológicas, a maioria, graças a Deus, né, de cunho cristão. Mas existem hoje escolas teológicas sendo ministradas por ateus. Somente pela teologia em si,
pela matéria teológica, como se teologia fosse uma matéria comum, como história, geografia, português, matemática. Então você tem que compreender que qual escola você está entrando, e o principal fator é que essa escola, para que a teologia cumpra a sua missão como a ferramenta utilizada pelos mestres da igreja, pelos pastores, pelos pregadores, é que a teologia tem que estar centralizada em Cristo. A teologia tem de estar centralizada em Jesus, de modo que ela gira em torno de Jesus, fale de Jesus, venha agir por meio de Jesus, proclamando o propósito de Jesus, proclamando o evangelho de Jesus e cooperando para a compreensão das obras, ministério, salvação, plano centralizado em Jesus, né? Então, essa é a primeira missão da teologia. Além de a teologia ter de estar centralizada em Cristo, ela também tem que ser uma ferramenta que auxilie aqueles que estão estudando a palavra a conduzi-los para a centralidade de Cristo. Então, uma teologia saudável, a missão da teologia é fazer o quê? É fazer com que as pessoas vão para Cristo com uma compreensão mais plena, mais ampla, mais profunda destas obras realizadas por Jesus, sobre a salvação de Jesus e sobre a prática do cristão centralizado na pessoa de Jesus. Então, essa é uma teologia saudável, que leva-nos, conduz ou, de certa forma, auxilia na condução, não é? Até porque é o seguinte, as pessoas não são conduzidas a Cristo por meio da teologia, não é? A teologia não tem esse poder de conduzir ninguém à salvação, não tem poder nenhum de conduzir a Cristo, né? Jesus, a salvação, ela não é obtida pelo nível de conhecimento. Isso a gente já falou nas aulas passadas de heresia. Confere lá as aulas de heresias, tá aqui no card para você conferir após essa aula. Então, não é pelo conhecimento que você vai a Cristo, não é pelo conhecimento que você vai até a salvação. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e isso está aliado à proclamação do evangelho por meio da palavra, né? Então a gente vai trazer dois aliados aqui que vão andar juntos, não é? Que é o João 16, verso 8, que é o Espírito Santo que convence, e Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então é um conjunto que é movido pelo próprio Deus. Mas a teologia, ela tem a missão de trazer a melhor compreensão do que essa pessoa tá, qual o nível da ação dessa pessoa quando ela confessa a Jesus, quando ela se entrega para Jesus, o que aconteceu no mundo espiritual, o que aconteceu com ela, qual o destino dessa pessoa, de onde ela saiu para onde ela vai, né? Qual o estado que ela saiu, qual o estado que ela está entrando, o que ela tem que cumprir a partir de agora, porque ela está numa nova aliança, então tem regras, tem doutrina, tem princípios, tem renúncia, tem responsabilidade, tem benefícios, tem, digamos assim, além dos benefícios, tem desafios, isso e muito mais. Então, tudo isso são auxílios para centralizar as pessoas que estão recebendo esse conhecimento a estar centralizadas em Cristo. Portanto, essa é a primeira etapa. A segunda, a gente já vê que deve sujeitar todas as coisas a Cristo. Então, a missão da teologia é fazer com que as pessoas, por meio desse conhecimento, compreendam que nós somos dependentes de Jesus, não é?
dependentes de Jesus, que nós tudo é por Ele, por meio dele e para Ele, né? São todas as coisas. A missão da teologia é colocar a dependência das pessoas total em Jesus. A salvação é por meio de Jesus, a graça é por meio de Jesus, os livramentos são por meio de Jesus, os dons, não é, distribuídos pelo Espírito Santo são por meio do sacrifício de Jesus que nos concedeu esse benefício. As virtudes do fruto do Espírito Santo é por meio da comunhão, da confissão de fé e da comunhão com Jesus, da renúncia, né, dessa entrega ao Espírito Santo na centralidade da confissão de fé em Jesus, não é? Porque nós compreendemos que nós servimos a um Deus trino, e esse Deus trino que é Pai, Filho e Espírito Santo, nós desfrutamos da plenitude desse Deus, desfrutamos da comunhão com o Pai por meio do Filho, desfrutamos da comunhão com o Espírito Santo, do revestimento de poder do Espírito Santo, da intercessão do Espírito Santo por meio do Filho. Porque nós só tivemos acesso a Deus novamente por causa do sacrifício de Jesus. Então, se eu não me engano, é Filipenses capítulo 2, verso 11, que eu acho que vai dizer que no final todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando Paulo está falando isso, ele já está dizendo: todos serão sujeitos a Cristo. Uns serão sujeitos a Cristo e serão beneficiados por sua salvação eterna, né? Porque foram fiéis em vida, confessaram que Jesus é o Senhor, não negaram a Cristo e viveram conforme a aliança, não é? Viveram a nova aliança com o compromisso com a nova aliança, com a responsabilidade da nova aliança. E além de ter sido salvo pela graça, mas não se apostataram da fé, não desviaram da fé, não viveram uma falsa fé, mas viveram uma fé genuína, uma fé sincera, conforme Timóteo viveu, não é? O que Paulo aconselhou Timóteo viver, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Então, uns vão ser sujeitos a Cristo e vão ser beneficiados com a salvação, e outros serão sujeitos a Cristo e serão condenados pelo seu juízo. No fim das contas, quem creu em Jesus e quem não creu, estarão todos sujeitos. Todos dobrarão o joelho diante dele. E a missão da teologia é o quê? Não é? A missão da teologia é fazer com que nós venhamos compreender essa sujeição. Sujeitos à soberania de Jesus, à graça de Jesus, sujeitos ao silêncio de Jesus, que por vezes ele vai trabalhar com silêncio, vamos pedir respostas e não vamos obter na hora que queremos, mas a palavra de Deus diz lá, João 15, verso 7, tudo que pedirdes em meu nome será concedido. E vai dizer lá em Marcos 11, 24, né, tudo que pedirdes com fé será concedido. Mas como é que funciona? Jesus está falando uma hora que vai ser concedido, mas quando a gente pede não acontece. Aí a teologia vai ter a missão de explicar esses textos para que isso se encaixe na prática da confissão de fé. Que Jesus não estava falando algo que não vai acontecer na prática, mas que há uma harmonia de diversos outros textos que vão complementar esses e vão nos direcionar a confiar no plano que Jesus está traçando, tanto no particular quanto na vida do corpo da igreja, e que vai acontecer com as seguintes possibilidades que a Bíblia nos garante. A cada um, Deus vai fazer de uma forma. Deus, ele não repete um método, ele tem um padrão para todos, mas ele não repete método. Então, Elias fez fogo cair do céu, né?
Aí João Batista é um novo Elias. Mas João Batista não fez fogo cair do céu. Ou seja, não repetiu o método. Mas Jesus declarou que João Batista era o Elias. Mas Elias fez fogo cair do céu. João Batista não. Elias foi arrebatado num redemoinho. João Batista morreu decapitado. Né? Ou seja, Elias não viu a morte. João Batista viu. Então o que isso significa? Que o padrão de regras, de princípios, era tanto para Elias quanto para João Batista. Mas o método foi diferente. Porque foram níveis diferentes, eras diferentes, foram camadas diferentes do plano de Deus. Então, assim, da mesma forma com a gente. Então, qual a missão da teologia? Nos levar à compreensão disto na prática da nossa confissão de fé a partir do conhecimento bíblico que a gente vai obtendo, para que nós venhamos estar sujeitos a Cristo sem esmurecer ou vacilar na fé. Vamos para o terceiro ponto, que é a missão da teologia não deve ter o propósito de compreender a plenitude de Deus. Isso aqui é extremamente importante, porque há um problema, né, de muitos que estudam a teologia, a Bíblia, é que eles querem compreender Deus de forma completa, de forma plena. É impossível. Então, quando esse objetivo não é alcançado da maneira que se quer, então as pessoas, muitas dessas pessoas que não conseguem alcançar esse objetivo, porque esse objetivo é inalcançável, elas fazem o quê? Começam a duvidar de textos, e começa a duvidar da forma que Deus criou, começa a duvidar da maneira com que Deus estabeleceu a transmissão do conteúdo, do ensino, começa a duvidar da tradição oral, da tradição da forma escrita, começa a duvidar de algumas histórias que a Bíblia conta, começa a dizer que Jonas é uma história fictícia, começa a dizer que Jó é uma história fictícia, aí não compreende Gênesis 1, fala, não tem como Gênesis 1 ter acontecido dessa forma por causa disso, e começa a falar que Gênesis 1 contradiz Gênesis 2, ou seja, não, por quê? Porque quer compreender a plenitude de Deus, como que Deus age, como que Deus faz, como que Deus pensa. E a missão da teologia não é essa. Né? A missão da teologia não é discernir a onisciência de Deus. Não é? Porque tem uma doutrina que ela é formada a partir da questão da onisciência de Deus, que é, por exemplo, a predestinação. Então as pessoas que são da predestinação, elas partem do princípio de que Deus já sabe quem vai para o inferno e quem vai para o céu, então Deus, por ser soberano e por ter o poder de saber, logo ele determinou ou predeterminou antes da fundação do mundo que uns vão para o céu, outros vão para o inferno. O que não é a missão da teologia fazer isso. Não é a missão da teologia. A teologia não tem esse poder. E a Bíblia, ela traz uma harmonia das coisas, não é? Bom, se Deus, ele falou, né? A ideia não é ficar falando de predestinação, mas porque eu toquei no assunto, Deus, ele não vai, ele é justo, ele é misericordioso, né? E a misericórdia dele é muito além do que a gente possa tentar pregar, não se compara com o que a gente tenta pregar, não alcança a plenitude da misericórdia de Deus. É isso que as pessoas têm que compreender. O amor de Deus a gente pode falar o melhor que a gente pode, mas o conhecimento teológico, por mais que você tenha uma biblioteca só falando do amor de Deus, não consegue chegar na plenitude dessa característica de Deus. Mas é um amor imenso, é uma misericórdia imensa. Deus é justo. Então, se Deus é justo, Deus não poderia condenar alguém antes de realizar algo. Então, Deus não. Primeira coisa, né? Se a pessoa
não pecou, como é que Deus vai condenar a pessoa a pecado se ela nem pecou, se ela nem nasceu? Porque antes da fundação do mundo, né? Então, a pessoa nem nasceu, mas antes de nascer Deus já predestinou. Como é que eu sei disso? Porque eu parto da onisciência de Deus. Mas peraí, mas a missão da teologia não é fazer uma exposição da onisciência de Deus. Isso é um atributo divino que a gente só nos é revelado que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Agora, a Bíblia não nos dá nenhum tipo de margem para fazer uma investigação desses atributos, para exaurir essa plenitude desses atributos. Nem os anjos se atrevem a fazer isso, né? Quanto mais meros pecadores, meros mortais. Então a Bíblia ela nos traz informações suficientes para que nós venhamos compreender que toda a condenação que haverá no grande dia é fruto de escolha e não de predestinação, né? É fruto de escolha. Tem a passagem que eu estava lendo agora em Mateus, eu vou pegar aqui minha Bíblia para poder lembrar exatamente o lugar, onde Jesus está realizando alguns sinais, alguns sinais em Nazaré. Mas só que Jesus não realizou muitos. Por quê? Porque eles escolheram não acreditar que Jesus era o Messias. Então Jesus fez poucos sinais ali. Quando Jesus chega em Corazim e em Cafarnaum, Jesus vai dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, fazendo uma paráfrase aqui, porque se Sodoma e Gomorra tivessem visto os sinais que vocês viram, eles estariam de pé até hoje. Mas vocês escolheram, não é, ver esses sinais e escolheram não se arrepender. Escolheram não se arrepender, não é? Vou tentar achar aqui na Bíblia. Vamos conferir lá na Bíblia, em Mateus 11, que aí a gente vai fazer esse trabalhinho aqui rápido, né? Eu vou abrir aqui a Bíblia no aplicativo e a gente vê. Ó, já está aqui. Mateus 11. Mateus 11. Vamos ver o que tem. O que tem ali. Mateus 11. Ele dá o testemunho de João. Vamos ver o capítulo todo só para ver se tem alguma coisa aqui. 11, verso 1. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os discípulos de João perguntar: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Aí Jesus respondeu aos discípulos, né, de João Batista, dizendo, né, e anunciar a João que o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres, aos pobres estão sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Aí falou que João é o Elias que eu tinha falado, né? Aí o verso 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Então, aqui é um ponto, né? Que aí depois vai falar de Corazim, de Betsaida, que aqui o texto, né? Aqui é a tradução revista atualizada, né? Mas o texto vai querer dizer que essas pessoas, essas cidades, viram Jesus pregar, viram Jesus operar, receberam milagres, e foram numerosos milagres, ou seja, foram muitos milagres, mas eles não quiseram se arrepender. É uma escolha. As pessoas não quiseram se arrepender. As pessoas não quiseram ter uma vida transformada. E Jesus não vai condená-las de modo que vai dizer: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, vou botar aqui embaixo. Ele não vai dizer: ai de ti que
que Deus predestinou a vocês irem para o inferno antes da fundação do mundo. Jesus não diz isso. Jesus vai dizer categoricamente que toda a condenação vai ser pela escolha deles de não quererem se arrepender, conforme verso 20. Eles não quiseram se arrepender. No entanto, que ele vai utilizar o exemplo de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não tiveram a oportunidade de ver milagres como vocês viram. Se eles tivessem visto, eles estariam de pé até hoje. Vamos ler o texto. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Verso 21. Porque se em Tiro e Sidom tivessem sido operados os milagres que em vós foram feitos, há muito que elas se teriam arrependido com panos de saco e cinza. Está falando primeiro de Tiro e Sidom. Eles teriam visto, teriam permitido-se ser convencidos pelos milagres de Jesus e teriam se arrependido. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus, descerás até o inferno, porque, olha só, descerás até o inferno, por quê? Porque Deus predestinou? Não, porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teriam ela permanecido até o dia de hoje, ou seja, porque eles teriam se arrependido, porque o fundamento do argumento está no verso 20. Verso 24 agora, digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo, ou seja, para com Cafarnaum. Então, isso é o quê? Escolha. Então, haverá vários outros textos que a gente pode pegar, que você vê que eu não isolei texto, você vai poder pegar diversos outros textos, sem isolar, fazer concordância bíblica, fazer concordância com o Antigo Testamento, com o Novo, né? Fazer concordância com, deixa eu ver aqui, Gênesis 4, por exemplo, né? Que tem a história lá de Caim, aí vai ter uma abordagem de Deus a Caim, agora eu puxei, coabitou, tal, aí aqui então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Olha só, Deus pegou e falou com Caim. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Verso 7. Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se, irmãos, quando está se, é uma condicional, é uma escolha. Se você for bem, vai ser aceito. É uma condição. Se você for mal, não será aceito. Ou seja, Deus está dando a escolha. Não é certo que serás aceito se procederes bem. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, você tem a condição, basta você escolher o que você quer fazer. Mas a gente sabe a história que não foi dessa forma. E assim, tantos outros textos que eu não vou ficar falando aqui, que o objetivo não é falar de predestinação. Mas o que eu quero dizer é que a Bíblia ela vai trabalhar com a seguinte questão. Ela vai nos possibilitar trabalhar com as informações que ela nos dá. E são muitas. São muitas informações. Mas aquilo que a Bíblia não nos permite trabalhar, a teologia não deve trabalhar. Então, se a Bíblia não fala nada sobre se aprofundar na onisciência de Deus, então o que nos cabe compreender? O básico do que a gente pode compreender da onisciência a partir do que Deus permitiu ser revelado nas Escrituras Sagradas até nós. Então a gente tem que unir essas questões de modo que a gente tem que compreender que a gente não vai compreender a plenitude de Deus, mas o suficiente para compreendermos quem Deus é sobre si mesmo, sobre quem Deus é em relação a nós, sobre quem Deus é em relação à eternidade, à criação. Está tudo nas Escrituras. É isso que a teologia tem que trabalhar. Então a gente vai ter que unir. Bom,
o que eu posso saber da onisciência de Deus? Bom, Deus é onisciente, mas a palavra de Deus diz também que Deus é justo, que Deus é amoroso, que Deus é misericordioso, que Deus, ele é o juiz que condena, mas ele é o salvador que resgata. Ele é aquele que diz lá em 2 Pedro que Jesus parece estar tardando a retornar porque Deus é longânimo para com os pecadores, para que eles venham ter acesso à salvação. Então, se Deus é tudo isso, e está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, e se está escrito que a graça se manifestou salvadora a todas as pessoas, conforme Tito 2,11, e se está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, que o desejo de Deus é que todos os homens cheguem à salvação e ao pleno conhecimento, logo não tem como eu desvincular esses textos e falar que Deus predestinou, porque aí a gente está servindo a um Deus que é mentiroso, porque ele está falando que ama todos, mas como é que, né, engraçado, se tu vai amar, tu ama teu filho, fala assim, ó, meu filho, eu te amo, mas é o seguinte, eu vou te matar e o teu irmão não. Mas por quê? Não, porque eu quis. Mas fica tranquilo, te amo com todo o meu coração. Mas como eu sou soberano aqui em casa, eu escolho quem eu vou matar. Não é assim. Deus não é assim. Então, e a Bíblia não informa que Deus é assim. A Bíblia nos traz informações de que todas as ações de Deus são parte dos princípios estabelecidos pelo seu caráter, pela sua justiça, pela sua lei, pelas suas alianças, não é? Que no caso a aliança do Antigo Testamento e agora a aliança do Novo, que é a aliança perpétua. Então tudo que Deus faz, ele faz a partir de um conjunto de regras que ele mesmo pré-estabeleceu e que ele não quebra. Então ele não manda alguém para o inferno apenas por ser o Deus Todo-Poderoso. Ele tem razões, ele tem motivos dentro da lei que está estabelecida desde a eternidade. Então é com isso que a teologia tem que trabalhar. Não deve trabalhar algo que Deus não expôs nas Escrituras para ser trabalhado. Exemplo, os anjos. O que a gente tem dos anjos? Coisa muito pouca. Coisa o suficiente para a gente compreender o papel dos anjos, quem são, qual é a sua missão, o que eles operam, as suas manifestações, a sua função desde a eternidade até o fim dos tempos. Beleza. Agora, qual o nome qual o nome de cada arcanjo? O que um serafim faz lá em cima? Quais são as outras categorias de anjo? A Bíblia não fala, então a teologia não tem que trabalhar isso. A teologia tem que trabalhar com aquilo que está nas Escrituras, que está exposto nas Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia, ela não, a teologia, ela não deve ter o propósito de compreender a plenitude de Deus, ou seja, Deus de forma total, de querer exaurir ou quem sabe secar todo o conhecimento acerca de Deus, e também não deve ter o propósito aqui no slide de esgotar as Escrituras Sagradas, não é? Porque as Escrituras Sagradas, elas têm até alguns teólogos que falam que é errado você dizer que a Bíblia se renova a cada dia. Mas eu não acho errado porque é dentro do sentido de que aquilo que a gente recebe do Espírito Santo de Deus por meio da palavra comunica-nos todo dia algo a mais, algo diferente, algo que, de modo que já tem 2000 anos que se tem comentários bíblicos, que se tem diversos autores, exposições, e não esgota. E a biblioteca cristã não esgota. Você nunca vai encontrar numa biblioteca tudo sobre a Bíblia. Sempre quando você for fazer um estudo, você vai identificar algo que alguns livros não têm.
que alguns livros não trabalharam ainda, porque isso a Bíblia é inesgotável e ela vai trabalhando diversos assuntos em todas as eras e vai se encaixando em todos os tempos. Então o propósito da teologia não é esgotar a Escritura, é nos fazer compreender o melhor que a gente pode em relação à obra de Cristo, a pessoa de Cristo, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo a partir de Cristo, e nos levar a ter uma consciência, não uma conscientização, mas nos levar a ter uma confissão de fé mais madura, mais sólida, mais plena, tanto de conhecimento quanto de modo prático, né? Vamos seguir para a gente poder fechar essa aula. Missão da teologia: aprofundar o entendimento da palavra de Deus e tornar esse conhecimento acessível para a igreja e para o mundo. Então, essa é a missão da teologia. É aprofundar o entendimento, não é? O entendimento da salvação, do plano salvífico, com as harmonias da Bíblia. De repente, a teologia vai ter diversos campos, então existem pessoas que vão estudar teologia e vão focar a gente vai ver mais para frente, na teologia bíblica, numa teologia que vai trabalhar mais livro por livro, contexto por contexto. Outros vão trabalhar mais a questão doutrinária, não é? Vai trabalhar mais as doutrinas por bloco, que a gente vai ver na teologia sistemática. Então vai trabalhar mais sobre doutrina da salvação, pegar tudo que tem de doutrina de salvação nas escrituras e harmonizar. E, enfim, são muitas as coisas. Mas qual é a missão da teologia no meio dessa gama enorme? Se aprofundar no entendimento e, na aplicação, tornar acessível, tornar o conhecimento fácil de compreender, prático, para a igreja, que vai ser edificada, e para o mundo, que vai receber a proclamação do evangelho. Então, logicamente que para você evangelizar, você não precisa de teologia, mas existem pessoas que você vai evangelizar que já tiveram contato com a Bíblia, com a igreja, com Cristo, com diversas outras religiões e que vão estar cheios de bloqueios por conta do conhecimento particular que tem. Aí a teologia vai ajudar a você iluminar a mente daquela pessoa na evangelização, por exemplo. Então, é isso. Outra missão da teologia: servir a igreja. É para servir a igreja. Teologia, infelizmente, tem dividido mais a igreja do que servido a igreja. Tem apostatado pessoas, tem tirado pessoas da igreja. Logicamente que não é a teologia saudável que tem feito isso. Mas, de modo geral, a teologia tem dividido mais a igreja. De modo que você tem uma ala. Você tem diversas alas hoje de teologia, que é uma teologia fala isso, outra fala aquilo, e no final a igreja como corpo ela não está se juntando, se unindo para fazer a obra. Então, por quê? Eu não vou me unir com os fulanos, porque os fulanos têm a teologia tal. Eu não vou me reunir com os ciclanos porque eles seguem a teologia tal. Então, cada um do seu lado. E quando tem um assunto na internet, alguma coisa, é um criticando o outro. Então, não tem servido a igreja, o corpo, né? Tem servido a congregação, a denominação. E a teologia não é para servir denominações com visões particulares. A teologia ela tem que servir a igreja, tem que edificar a igreja, de modo que vai capacitar obreiros de maneira geral, missionários, vai capacitar pessoas que vão ser plantadores de igreja, pessoas que vão ser cooperadores da plantação da igreja e tudo mais. Então, são diversas coisas que a gente tem que correr aqui por causa do horário. Mas o papel da missão, a missão da teologia é servir a igreja. Outra missão da teologia, edificar a fé. A missão da teologia é ajudar o cristão a pensar a fé. Então, a teologia, ela tem essa missão de trazer para o corpo de Cristo, para a igreja do Senhor, a relação
da compreensão da confissão de fé. É simples, não é? Para que serve o batismo das águas? O que eu tô fazendo quando eu tô tomando Santa Ceia? O que é? Mas nada de... né, tem que ser aquela teologia saudável, como eu disse, que centraliza as coisas em Cristo e sujeita todas as coisas a Cristo. Não é fazer... pegar uma teologia que vai invalidar o batismo, que vai invalidar a Santa Ceia. A Santa Ceia é um sacramento. O batismo é um sacramento, né? Isso a gente vê em João 3 sobre o batismo. Jesus fala, aquele que não nascer da água e do Espírito, ou seja, da água, porque Jesus foi batizado nas águas, né? Jesus foi o primeiro dos cristãos, né, a ser batizado nas águas, ou seja, ele é o Cristo e ele que iniciou a partir dele o batismo das águas. Ainda que houvesse outras pessoas sendo batizadas, não é? Obviamente, sendo batizadas por João Batista, mas a partir do momento que Jesus é batizado, agora as pessoas são batizadas em nome de Jesus, né? Antes eram batizadas por arrependimento, era o caminho sendo aberto, né? A voz que clama do deserto estava preparando o caminho, como Isaías havia profetizado. João Batista estava preparando o caminho. Agora que Jesus entrou nas águas, João Batista disse o quê? Lá em Mateus 3. Mas quem tem que ser batizado sou eu. O Senhor que tem que me batizar. Por que o Senhor está vindo até mim para eu te batizar? Aí Jesus disse o quê? Faça conforme ordenado, para que a justiça de Deus seja cumprida. Então, se a justiça de Deus está sendo cumprida a partir de que Jesus foi batizado nas águas, ou seja, a justiça não em relação a Jesus, que Jesus não tinha pecado, mas Jesus como é aquele que foi o sacrifício que por meio dele o perdão é acessível, logo nós temos de ser batizados em nome de Jesus nas águas para que a justiça que foi feita por meio de Jesus seja justificada em nós, seja aplicada em nós. Então o batismo das águas é uma ordenança. Ide pregar o evangelho, né? E batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, é uma ordenança, não tem como fugir. A Santa Ceia é um sacramento. Então qual é o papel da teologia? Explicar isso, trazer essas explicações, mostrar o que a pessoa está fazendo aquilo não por um ritual apenas, não é um momento ritualístico, mas aquilo tem algo que está sendo operado por meio do Espírito Santo, por meio da palavra e por meio da fé imposta naquela ação. E que a pessoa também vai ter a necessidade de crescer em fé. Então a teologia tem essa missão de levar mais conhecimento para o esclarecimento daquilo que a pessoa está fazendo unicamente por meio da fé, ainda que seja explicado por um conhecimento teológico, mas esse conhecimento é só para a pessoa compreender melhor o que ela está fazendo, mas o que ela faz é unicamente pela fé. Defender a verdade. A teologia tem a missão de defender a verdade, a teologia tem também uma missão apologética. Então o que vai estar dentro dessa missão apologética? No bate-bola aqui. Discernir os erros. Já falamos muito sobre isso nas aulas de heresia. Corrigir desvios. Então a teologia tem a missão de ver o que está certo, o que está errado, o que é um equívoco teológico, o que é uma heresia. Corrigir os desvios das falsas doutrinas que às vezes podem entrar na igreja, pode entrar dentro de um irmão em particular. E preservar a doutrina pura, né? Conforme a gente já viu esses textos aqui nas aulas passadas. Assim, protege a igreja contra falsas doutrinas e teologias que tentam corromper o evangelho. Então essa é a missão da teologia. Para a gente fechar aqui, outra missão da teologia é auxiliar na prática cristã, de modo que a teologia não é apenas uma especulação, mas fundamento para a vida.
Mas na verdade fundamento não quis botar, vamos tirar essa palavra aqui e vamos botar assim, ao invés de botar fundamento, porque a teologia não é bem um fundamento, né? Teologia vamos colocar assim, a teologia não é apenas uma especulação, mas uma ferramenta, né? Mas uma ferramenta, vamos botar assim, uma ferramenta, né? Se quiser anotar aí também, que às vezes não vai voltar, às vezes não vai voltar nessa aula aqui nem tão cedo. Então vamos botar aqui, ferramenta condutora. Uma ferramenta condutora, uma ferramenta de auxílio, né? Uma ferramenta condutora de auxílio, de repente, para a vida. Por que eu coloquei assim, ferramenta condutora? Eu tinha botado fundamento, mas depois pensei bem, eu acho que é melhor assim. A teologia não é apenas uma especulação, mas uma ferramenta condutora para a vida, dois pontinhos, para a vida ética. Ou seja, a teologia ela vai procurar fazer com que na vida prática, a missão da teologia é fazer com que todo aquele conteúdo teológico também se torne uma ação prática. Então, ação prática em qual hemisfério da vida? Na vida ética, na vida moral, na vida de testemunho do cristão, né? O cristão no trabalho, o cristão na igreja, o cristão na sociedade, o cristão diante das suas responsabilidades civis, jurídicas, no seu ambiente de estudo, no seu ambiente social, público, no seu ambiente familiar, enfim. Eu tinha anotado até alguns textos aqui, mas como a aula já está quase 1 hora, vamos economizar tempo. Mas é isso. Primeira coisa, auxiliar. A teologia não é apenas uma especulação, mas uma ferramenta condutora para auxiliar, né, na vida ética, na espiritualidade, ou seja, a teologia ela tem que compreender que ela não é um conteúdo, uma gama de conhecimento meramente humano, mas é um conhecimento que busca investigar as questões das escrituras nas quais é fundamentada e munida do espiritual, né, do mundo espiritual, da espiritualidade, do espiritual de Deus, né? Eu botei espiritualidade, mas eu não quero dizer que eu não quero que esse termo espiritualidade venha a ser uma série de gamas do que se refere à espiritualidade nos dias atuais, né? De modo que existem diversas linhas de raciocínio sobre espiritualidade, não é isso. Eu quero dizer que a teologia tem que nos auxiliar, aqui eu estou sublinhando, na prática cristã, também, tanto na vida ética, ou seja, como eu disse, no testemunho na sociedade, como também na vida espiritual. A teologia tem que buscar aprimorar, tem que ter a missão de nos trazer o aprimoramento da nossa vida espiritual, porque o próprio Paulo já disse, né? Aquele que é espiritual, somente aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais. Paulo era um grande teólogo. Então, você tem, com essa referência que eu dei de Paulo falando, que aquilo que nós vivemos por meio da fé é uma ação espiritual. Nós vivemos um mundo espiritual. A nossa salvação inicialmente é espiritual. E ela só será física quando Jesus voltar. No entanto que 1 Tessalonicenses 4,16 vai dizer o quê? Aqueles que estiverem em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos encontrarão com Cristo nos ares. Ou seja, primeiro quando a gente entrega a nossa vida para Jesus e é salvo pela graça, o que está sendo salvo primeiro é a nossa alma.
a nossa esfera espiritual, você vai ver que logo após, se Jesus não voltar, enquanto estivermos vivos, morreremos. Ou seja, o corpo vai morrer. E quando que o corpo vai ser restaurado? Quando Jesus voltar. Que aí, 1 Coríntios 15, 58, né? Vai dizer que quando Cristo voltar e nós ressuscitarmos com Cristo, nós que somos vestidos da mortalidade, seremos revestidos da imortalidade. E aquilo que era corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. Por quê? Porque a restauração física é após a restauração espiritual que aconteceu. De modo que a salvação, inicialmente, não é? Quando Jesus disse que chegou o reino de Deus e que Jesus veio para salvar, os fariseus falaram o quê? Salvar você tem que ir contra Roma, você tem que partir para dentro. O Messias que a gente está esperando é o Messias que vai trazer paz em Israel e não vai trazer espada, igual o Senhor falou. Os judeus falam isso até hoje, mas porque eles não compreendem que o reino de Deus chegou primeiramente para salvar o homem do pecado. E o pecado é uma ação que primeiro despiu o homem espiritualmente e destruiu logo em seguida o homem fisicamente. Ou seja, espiritualmente o homem morreu, o homem foi morto pelo pecado de forma espiritual, de modo que ele perdeu a vida eterna, e a consequência disso é que o físico foi destruído. Agora, quando Jesus vem, Jesus o quê? Salva e restaura a vida espiritual e, logo em seguida, tudo que é físico será restaurado, de modo que Apocalipse 20, no reino do milênio, já vai começar a mostrar os indícios da restauração plena da terra, e o capítulo 21 e 22 de Apocalipse já vai mostrar a Nova Jerusalém, tudo tranquilo. A gente vai ver ali a restauração terrena de todas as coisas. Mas até que isso aconteça, nós vivemos uma vida espiritual. E quando isso acontecer, continuaremos vivendo uma vida espiritual. Mas ali já vai estar tudo resolvido, né? Enquanto não está resolvido, a teologia, ela tem que ter essa missão de nos levar a uma prática de ética na sociedade, de um bom testemunho como cristãos, e também aprimorar nossa vida espiritual. A missão da teologia também é nos fazer compreender a missão do cristão, a missão da igreja, que aí a gente vai pegar a questão de complementar as questões do ministério missionário da igreja como um todo, né? Então, não vou ficar falando muito disso, é muito importante falar disso, muito importante, mas se eu for falar, vai esticar mais 1 hora aí fácil. Então, questão missionária da igreja. E por último, a missão é ser uma ferramenta de condutor e de auxílio para uma prática cristã no culto e na vida comunitária. Que aí essa vida comunitária ela vai emendar tanto aqui na questão ética na sociedade, mas também na vida comunitária dos santos, né? Da igreja, a igreja com mais... Igual Paulo fez em Éfeso, né? Foi colocando as coisas em ordem ali no capítulo 4. É o que Paulo tentou fazer em 1 Coríntios, né? Colocando diversas questões, abordando os problemas da igreja, assim como todas as outras cartas de Paulo e as cartas gerais também. Então a teologia tem que ter essa missão. E fechando aqui, ó, como a carta de Tiago nos lembra, fé sem obras é morta. Logo, a teologia deve gerar transformação prática. Resumidamente, a missão da teologia é servir como ponte entre a revelação de Deus e a realidade humana, ajudando a igreja a conhecer mais profundamente a Deus, viver a fé de forma coerente e comunicar o evangelho ao mundo. Se você pegar esse resumo e procurar se aprofundar um pouco nesse resumo aqui, você vai otimizar a relação da missão da teologia. Maravilha? Então, meus amados, é isso. Essa foi a nossa aula de número 7, missão da teologia. Se você tem alguma dúvida, tem algum adendo, algum comentário, gostou da aula, deixa nos comentários aí pra gente. Confere o nosso comentário fixado que tem uma
bênção para você ali, muita coisa bacana. E ativa o sino que a gente vai se ver na aula de número 8. Deus te abençoe, que você tenha uma produtividade de conhecimento muito abençoada e a gente se vê na próxima aula.